Quando a moeda do governo entrou em curso, a chamada CBDCs, a humanidade experimentou uma das maiores tiranias do Estado moderno frente aos seus cidadãos. Você pode pensar que a lei, o governo, a polícia, o Congresso, os ministros da Suprema Corte e os demais componentes do sistema judiciário fazem tudo para o nosso bem, mas isso não é verdade. A lei não deve ser respeitada porque foi aprovada no Congresso ou porque teve maioria dos votos. A escravidão já fora senso comum no país, e a perseguição aos judeus na Alemanha, com o Tribunal de Nuremberg, também era legal. Uma lei só deve ser respeitada e levada a sério se não violar o princípio de não agressão, PNA, ou a lei de Deus, o Deus cristão que é veementemente odiado nos nossos tempos. O governo de um homem só é lícito quando realizado sobre sua mulher e seus filhos, ou parentes menores. O governo, através da força, da extorsão e da mentira veiculada aos índices de inflação, a necessidade de confiscos e mais confiscos é ilegítimo. Eu, como meu pai, penso que Deus é o nosso único rei, e o seu reinado eterno se dá por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A polícia ou os sicários passaram a ser os cães do Estado. Eles não têm compromisso com a verdade, com a bondade ou mesmo com a justiça. Tudo que fazem e devem fazer é cumprir a lei. E essa lei pode ser injusta, pode ser diabólica, repressora, identitária, feminista ou comunista. Eles nada mais são do que pelegos, lacaios de um Estado tirânico que nos controla como antigos traficantes de drogas, com arma na nossa cara, caso não demos a eles a parte devidas que alegam ter num negócio honesto que mantemos com nosso suor e sangue. O Congresso é eleito pelo povo, mas o povo é manipulado por todos os outros 4 poderes da República. E isso eu digo porque a mídia agora ocupa a posição de poder moderador, uma figura deturpada da monarquia parlamentarista. Em vez de moderador, ela assume o poder direcionador, fazendo a cabeça das pessoas, empurrando narrativas convenientes, mantendo o sapo que está numa panela d'água ao fogo parado, até que não haja mais escapatória a ele do que a morte. O notável jurista baiano, Rui Barbosa, dizia que entre todas as ditaduras a pior era a do judiciário, porque contra essa não havia meios de lutar. O século XX foi cheio de exemplos da ditadura por parte do poder executivo, dos presidentes de nações ou homens que tomaram poder à força. Na vida de Júlio César, traído por Brutus e esfaqueado pelo Senado romano, bem depois de cruzar o rio Rubicão no próprio Capitólio, como bem conta Shakespeare, vemos a tirania do poder legislativo. Mas a ditadura do judiciário no Brasil tomou tal forma que se impôs contra os outros 2 poderes e contra o poder constituinte, o brasileiro. Juízes, diferentemente de políticos, não têm nada que temer. Seus cargos são vitalícios, suas regalias as maiores, e eles sequestram o monopólio da justiça para si e para aqueles que estão dispostos a comprar sentenças. Eu sou um homem livre. Alguns querem me insultar, dizendo que me acho o Batman ou então o Super-Homem. Mas essas pessoas estão completamente fora do jogo. Sou o cara que peita o Estado de frente. Talvez não como ícones do anarcocapitalismo como Daniel Fraga ou Renato Trezoitão. Mas minha missão é mais do que matar sicários. Maior do que simplesmente me aliar aos senhores e locatários de terras soberanas. Minha missão é fazer o que tem que ser feito. Acredito que pelos meus trajes não consiga passar desapercebido por ninguém durante minhas batalhas. Afinal, não é comum encontrar um cara que se veste como um cavaleiro templário e tem o símbolo do Bitcoin no peito, não é? Cada gota de sangue que foi derramado teve sua importância. Lula continua sendo o presidente do Brasil. Ele vive através dos seus aliados. Não o conheci vivo. Meu pai disse que ele foi o pior dentre todos os canalhas. O governo expandiu seus gastos indefinidamente. A curva de Laffer foi estuprada, espancada ou simplesmente ignorada. A maioria da população é velha. Estamos vivendo o colapso de fecundidade dos anos 2060. Sendo assim, o governo não consegue pagar aos beneficiários. Já não há mais programas assistencialistas. E o dinheiro não vale nada, porque foi impresso infinitamente e logo após transformado numa ferramenta de controle e repressão. O Drex. O Drex é um dinheiro maldito e sujo, no qual você nunca pode tocar.
Ele atende perfeitamente à agenda proposta pela ONU em 2030, ESG, de que as pessoas não teriam nada e seriam felizes. De que elas não têm nada, eu tenho certeza, mas não posso dizer o mesmo sobre seu contentamento. O dinheiro tem prazo de validade. Se você tiver 1000 unidades de Drex e não gastar dentro de 20, 30 dias, esse dinheiro desaparece magicamente da sua conta. Como forma de sustentar a si mesmo, o governo promoveu uma campanha contra Bitcoiners, grupo de detentores da única criptomoeda real e inconfiscável criada por Satoshi Nakamoto em 2008, dizendo que eles eram os culpados pela ausência de dinheiro nos cofres públicos. Se antes havia um caso de negociações dos ativos, todas elas foram banidas ou se mudaram para países menores, que têm melhor receptividade às liberdades individuais e à autocustódia. Nós, todos os dias, somos perseguidos como ratos pelos agentes do Estado. Não posso me referir ao Brasil como sendo um país, porque ele não é mais. Talvez a descrição de Renato Russo melhor se encaixe. O Estado que não é nação. Um Estado que serve a inúmeros grupos heterogêneos, mas que tem interesses parecidos e esmaga o afegão médio. O Bitcoin possibilitou liberdade, múltiplas residências fiscais, imunidade a controle de capitais e expropriações indevidas. Se o homem foi a criatura mais perfeita que Deus criou, o Bitcoin foi a melhor e maior criação humana. A mídia não suporta Bitcoin, porque através dele você pode mandar mensagens incensuráveis para qualquer lugar do mundo, e isso fica registrado para sempre na blockchain, no livro Razão. Os políticos até gostam dele, mas para seus próprios interesses, e é claro, não querem que os escravos o tenham. Esta é uma época em que a única forma de obter Bitcoin é através de sangue, seja de vagina ou de assassinatos, como dissera o próprio Trezoitão.